Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1. A palavra de Deus diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, algumas traduções diz itálica, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, certa hora, 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa do curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe se dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo-lhe perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Agora vá ao versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se aos pés, e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando na minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apareceu diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, e acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor.
Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Vá comigo agora ao versículo 44, né, ainda do capítulo 10 de Atos, que diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e então lhe pediram para que permanecesse com eles por alguns dias. Até aqui. Senhor nosso Deus, esta palavra, ela é maravilhosa. Essa palavra inaugura uma nova etapa da igreja na face da terra. Essa palavra, ó Deus, faz divisão entre um tempo e outro, onde só a igreja era o povo de Israel e agora ela é levada aos gentios. Por isso, Pai, ajuda-nos a compreender não só o significado em si da palavra, mas aquilo que Tu queres hoje para as nossas vidas, para que nós não sejamos, ó Deus, enganados pelos nossos próprios sentimentos e pensamentos que nada tem a ver com o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo nessa noite nos conduza a um alto plano, aquilo que está preparado nas Tuas mãos para nos abençoar. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Qual é a visão que Deus tem a respeito de nós? Esse é o tema dessa palavra. Amados, a gente tem uma visão a respeito de Deus, e nós também temos uma visão a nosso respeito diante de Deus. Mas será que essa visão que nós temos a nosso respeito diante de Deus tem a ver com a visão que Deus tem em relação a nós? Nós vemos nesse texto, queridos, uma etapa que se iniciou na vida, na história da humanidade. Esse texto, na verdade, ele faz uma divisão na história. Alguém diria: a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Mas eu digo que a Bíblia é dividida também em etapas do que aconteceu já dentro da Nova Aliança. Vivendo na Nova Aliança, através do sacrifício de Jesus, já havia sido cumprida a profecia de Joel no capítulo 2, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Havia acontecido no dia de Pentecostes, mas eu quero lembrar aos irmãos que o que aconteceu no dia de Pentecostes, todos que estavam lá, cerca de 120 pessoas, todos eram judeus. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre os gentios. E, aliás, os judeus achavam que a promessa do Senhor Jesus, da vinda do Messias, ia acontecer somente para o povo de Israel. Eles não tinham noção de que Deus tinha planos muito maiores, quando falou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e disse para Abraão assim: Abraão, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Parece que os judeus não perceberam a amplitude daquilo que Deus queria fazer, daquilo que Deus queria realizar. E nesse dia Deus vai chamar um homem chamado Cornélio, que pelo seu histórico social, cultural, que envolvia a sua vida, ele era um homem que o judeu diria assim: bom, se Deus vai alcançar alguém que não é judeu, provavelmente não seria Cornélio. Por quê? Porque Cornélio, ele era um oficial do exército de Roma, o exército que invadiu Jerusalém e que agora estava subjugando o povo de Israel. Ele era de um povo que tinha como característica religiosa, os romanos, adorarem a vários deuses. Eles eram politeístas, tinha uma forte influência
dos gregos sobre os romanos. Muitos romanos acreditavam na mitologia grega, na existência daqueles deuses do Olimpo, lá na Grécia, e até porque os romanos de melhor condição financeira enviavam os seus filhos para se formarem nas faculdades de Atenas. Então existia vamos dizer ali, um paralelismo, né, que acontecia entre a nação de Roma, né, e a nação grega. Eles eram amigos, eles eram amistosos e eles tinham muita coisa a ver entre um e outro, porque eles eram da mesma visão, inclusive espiritual. Mas agora encontra-se um homem diferente no meio dessa gente. Alguém que tinha características que chamavam a atenção na sua contradição. Esse homem se chamava Cornélio. Por volta da hora nona, né, os judeus têm a mania de contar o tempo da seguinte maneira: 6 horas da manhã o sol nasce. Então eles não contam 1 hora da manhã, eles contam a primeira hora do dia como 6 horas da manhã, a segunda 7 horas da manhã, né? E daí de 6 em diante, meio-dia, ou seja, 3 horas da tarde, né? Na tradição dos judeus, hora nona que eles chamavam do dia, estava lá esse homem orando ao Deus de Israel. Meu irmão, um troço diferente, né? Mas o texto diz assim: morava em Cesareia. Cesareia de Filipe era uma cidade que ficava à beira-mar, uma cidade assim que os mais abastados, né, no meio de Roma, né, moravam ali naquela cidade, estavam ali morando num lugar muito aprazível. E Cornélio, por volta, morava lá, e era centurião romano da corte chamada Itálica, porque eles dividiam, né, vamos dizer, o Império Romano em algumas cortes. Ali era a corte italiana. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Ninguém sabia disso. Não existia um judeu sequer que soubesse da existência de Cornélio fazendo esse tipo de coisa. Como ele aprendeu isso, eu não sei. A Bíblia não trata quem falou do Deus de Israel a Cornélio, mas com certeza alguém falou. E ele começou a adorar e a buscar esse Deus, ao ponto de Deus perceber que isso estava acontecendo e enviar um anjo para falar com ele. Irmãos, que coisa linda! Estava ali Deus inaugurando a nova etapa da vida da igreja, que começara com os judeus, mas agora estaria sendo estendida ao que eles chamavam de gentios. Só, queridos, que às vezes nós somos bons religiosos e nós nos acomodamos e perdemos a capacidade de compreender a ação e o mover de Deus nos tempos em que nós estamos vivendo. Ou seja, para um judeu naqueles dias, eles não podiam nem chegar perto de um ímpio, de um gentio, muito menos entrar na sua casa, muito menos comer na mesa com um gentio. Só que Pedro, irmãos, ele não era diferente de nós. Ele também tinha suas reservas com os gentios. Aí Deus faz descer aquele lençol. No lençol tinha ali toda sorte de animais, quadrúpedes e répteis, animais que a lei considerava impuros para o consumo de um judeu. E Deus diz assim: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, eu nunca comi coisa impura, tu sabes, eu sou um judeu, né? O lençol sobe, o lençol desce, segunda vez, Deus diz: mata e come. Pedro tornou a dizer: não, Senhor, eu nunca comi animal nenhum impuro, nem coisa impura, nem comida sacrificada a ídolos. O lençol sobe, desce a terceira vez, porque com Pedro precisava de 3 vezes, né? A coisa com Pedro normalmente tinha que ter 3 vezes. Mas, amados, o pior que às vezes, com alguns cristãos hoje, Deus fala a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a enésima vez, e esse cristão não atende, não percebe o que está acontecendo. Amados, nós vivemos dias em que alguns cristãos estão vivendo na contramão do Evangelho,
vivendo na contramão do mover de Deus no tempo em que nós estamos vivendo. Nós, queridos, às vezes, né, nos consideramos como cristãos acima da média, né? Afinal de contas, eu sou um crente, a minha família pertence ao Senhor, eu caminho para a casa de Deus, e quando nós começamos a achar que somos alguma coisa, isso é muito perigoso. Por isso, quando você vai para as cartas do apóstolo Paulo, você vê o apóstolo Paulo toda vez se colocando como alguém não acima, mas abaixo. Ele disse que o evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador, dos quais, disse ele, eu sou o maior. Ele se colocava como o maior dos pecadores. Certa vez, quando inquirido a respeito do motivo pelo qual Paulo pregava o evangelho, Paulo disse, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ou seja, eu estou perdido se eu não anunciar aquele que um dia me salvou. E eu tenho percebido, queridos, que isso tem caído na conta de alguns cristãos como uma coisa de menos valor, como uma coisa de qualquer valor. O fato de ser um cristão, ser um servo de Deus, estar na casa de Deus, fazer parte da família de Deus, tem gente que não está valorizando isso. E sem nós percebermos, nós vamos perdendo a capacidade de expressar aquilo que Deus quer expressar através da nossa vida para essa geração que a gente vive. Eu vejo hoje cristãos que estão, assim, no anonimato, vivendo uma vida sem, expressar a grandiosidade do amor de Deus. Pessoas estão morrendo ao seu lado, pessoas estão indo para o inferno, famílias estão sendo destruídas, e ele não é capaz de pegar um prospecto e dizer assim, amado, tem um congresso de casais na minha igreja, você não gostaria de fazer? Eu te ajudo. Não, isso não é problema meu. A minha família está bem, minha família está em Cristo, e eu não tenho que ficar me preocupando com a família dos outros, não. Uma das características de Cornélio, diz o texto, que ele era um homem piedoso. Um homem, a primeira característica que diz aqui, Cornélio era piedoso. Você sabe o que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que se importa com a dificuldade, a luta que o outro está passando. Uma pessoa piedosa é como aquele samaritano que, quando passou e viu na estrada um homem caído, se aproximou para saber o que estava acontecendo com ele, ao passo que os sacerdotes que passaram antes, simplesmente passaram de largo, porque não queriam chegar perto daquele homem que estava ali caído, sujo, ferido, quase à morte. Eu vejo cristãos hoje que não estão agindo como Cornélio, mas que estão agindo de forma indiferente. E quem é piedoso não é indiferente. É alguém que se importa com a necessidade e com o sofrimento do outro. Eu percebo, querido, que a capacidade de sermos igreja, ela está diretamente ligada, intrinsecamente ligada, à condição de que nós precisamos interagir com o outro. Esse ano nós colocamos como meta para a nossa igreja a unidade. E essa unidade, irmãos, não é só estar no mesmo lugar, na mesma hora, ouvindo a mesma palavra. Essa unidade, como disse Paulo, é ser unido de alma, tendo o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Essa foi a definição de unidade que o apóstolo Paulo deu à igreja dos Filipenses. Amados, eu tenho percebido essa frieza, essa indiferença, esse tanto faz como fez, essa coisa de não valorizar nem o fato de sermos igreja do Senhor. E a pessoa vai perdendo o vínculo que tem com os irmãos, vai perdendo o amor e vai perdendo no quesito unidade. Por isso o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de ser arrebatado, antes de subir as nuvens, ele proferiu uma oração que está em João 17. E essa oração é conhecida como oração sacerdotal. O cerne dessa oração é o pedido de Jesus ao Pai, para que nós fôssemos um. Porque se nós andássemos em unidade, o mundo irá crer que Jesus foi enviado como Filho de Deus. Se não houver a nossa unidade, o mundo não vai crer. E, aliás, esse é um dos argumentos que alguns
ímpios usam para não se aproximar da igreja. É justamente a falta de unidade que existe no meio do povo de Deus. Eu tenho certeza que você já foi abordado por alguém, conversou com alguém que chegou e saiu com essa: ah, não, os crentes não se entendem, né? Eles não têm unidade, então eu não me sinto atraído para o meio deles, porque eu não vejo unidade no meio da igreja. Irmãos, quando alguém fala isso machuca, isso dói profundamente no meu coração, porque eu sinto como que responsabilizado por Deus, daquilo que nós temos que ser como igreja, e muitos cristãos hoje não estão sendo o que Deus espera que seja, como igreja, estão se estribando na função de crentes que frequentam uma igreja. Eu já sou de Jesus, eu já aceitei Jesus, eu já passei pelas águas, a minha família está tudo bem. Será que está bem mesmo? Por que tantos casais estão se separando no meio do povo de Deus? Por que tantos casamentos estão acabando? Por que tantos filhos estão afastando-se dos seus pais que são crentes? Porque uma geração não está alcançando a outra geração. São questionamentos, queridos, que nós temos que fazer a saber a respeito daquilo que Deus pensa de cada um de nós. Deus sempre está pronto a romper com as estruturas da religiosidade, para ir ao encontro daqueles que o buscam verdadeiramente. Você vai encontrar isso na Bíblia toda. Deus rompendo com as estruturas religiosas para ir em busca do homem que o está buscando de coração e de verdade. Mas ao passo que Deus se afasta daqueles que o buscam apenas nominalmente, religiosamente, corriqueiramente, e que não têm uma profunda aliança com Deus. E eis a razão porque nós temos hoje tantos que são denominados como desigrejados, né? Quem são os desigrejados do nosso século? Quem são aqueles que estão fazendo o caminho da contramão de Deus, ou seja, estão indo para longe de Deus? Embora alguns afirmam que não estão na igreja, mas que continuam em comunhão com Deus, o que é impossível, porque Jesus disse que a igreja é a noiva de Cristo, e ela é o corpo de Cristo, e se algum membro é tirado desse corpo, sai da comunhão, morre, porque não consegue viver fora do corpo. Embora alguns crentes tenham dificuldade de entender isso. E Deus vai ao encontro de Cornélio. Cornélio tinha um perfil que a religiosidade da época detestava. Era o perfil do romano, do centurião romano, do soldado romano, do homem que impunha a verdade e a vontade de Roma na vida dos judeus que viviam naquela região. Ele era um nobre, e por isso ainda mais, né, abominado, porque pelo menos os romanos pobres, né, eles tinham mais a ver com a pobreza de Israel, mas ele sendo nobre, ele era pior ainda. Mas Deus via em Cornélio outras coisas. Deus olhou para Cornélio e viu que os judeus não viam. Viu nele um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Eu quero falar sobre essa visão que Deus teve a respeito de Cornélio. Pedro precisou ser trabalhado, né, para que ele pudesse entender essa visão. Pedro precisou ser ensinado por Deus, senão ele não iria nem aceitar o convite de ir na casa de Cornélio. Ele mesmo deixou claro. Ele falou para Cornélio: Cornélio, você sabe que eu, como judeu, né, eu não posso me aproximar de um romano dessa maneira. Eu não poderia estar aqui na sua casa. Mas eu sei também que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Por causa da visão que Deus havia dado a Pedro. E eu espero, queridos, em nome de Jesus, que você receba a visão de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o crente que não tem visão de Deus, ele não se contextualiza. Ele vive do passado, ele vive das tradições. Mas o crente que tem a visão de Deus, ele é capaz de entender o que Deus está fazendo no tempo em que nós vivemos hoje. Cornélio, ele foi identificado e separado por Deus por algumas características que têm desaparecido na vida dos cristãos, irmãos. Vamos analisar essas características? Cornélio era piedoso,
né? Aquilo que eu falei, um homem que se importa com a necessidade, com os problemas e com as lutas que o outro está passando. Ele era um homem abastado financeiramente, bem resolvido, mas ele pegava os recursos que ele tinha, como ele não tinha condição de ser dizimista, porque ele não conhecia sobre dízimo, ele não participava do povo de Israel, né? Então ele não sabia o que significava o dízimo, mas independente dele ser dizimista, ele pegava uma parte da sua renda para ajudar pessoas, né, que precisavam, que estavam em situação de necessidade. E Deus gostou disso, né? Aí alguém diz isso, mas está vendo, Cornélio não era dizimista, irmãos, ele não tinha condição de sê-lo. Por quê? Porque ele não era do povo de Israel, ele não participava da igreja ainda. Eu tenho certeza que Cornélio se transformou num dizimista fiel, quando ele entendeu, né, a lição do dízimo na palavra de Deus. Mas o que ele fazia antes? Pela sua piedade, ele ajudava as pessoas entre o povo dos quais tinham necessidades. E eu pergunto, quantos cristãos hoje têm o coração aberto para ajudar? Tem o coração aberto para solidarizar-se com aquele que está passando necessidade? Eu digo que não são todos, aliás, não são muitos, né? Muitos têm se esquivado dessa missão que Deus deu à igreja, ao ponto de não participarem nem dos desafios da igreja local que suprem necessidades entre o próprio povo de Deus. Há pessoas que se isentam disso aí. Cornélio era um homem temente a Deus. A palavra de Deus diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E diz também que nos últimos tempos esse temor, né, estaria se esfriando, assim como o amor em muitos corações. O que a gente vê hoje alguns cristãos fazendo, irmãos, é porque o cara perdeu completamente o temor de Deus para fazer aquilo. Nesses últimos episódios nos quais o Brasil viveu dentro da política, nós sabemos que alguns desses políticos famosos, né, se denominavam cristãos evangélicos, mas estavam roubando horrores, roubando bilhões da nação, fazendo armações, né, na calada da noite, fazendo negociatas espúrias, e durante o dia estavam lá na rádio, lá na igreja, lá nos ambientes cristãos do país, nos cultos, recebendo louvores do povo, mas na verdade completamente afastados do temor do Senhor. Porque alguém que tem o temor do Senhor não vai fazer parte dessas coisas. Alguém que tem o temor do Senhor se afasta dessas coisas. E o texto diz que Cornélio, embora sendo romano, ele era temente a Deus. Se tem uma oração, irmãos, que nós precisamos fazer, eu e você, é que Deus nunca tire de nós o temor do Senhor. Não se afaste de nós o temor do Senhor, porque ele é o princípio da sabedoria. É o princípio que guiou a vida de Cornélio, é o princípio que guiou a vida de Jó, e fez com que Jó não blasfemasse contra Deus, mesmo quando ele passou por todos os infortúnios que nós sabemos que ele passou, por todo o sofrimento, mas ele mantinha-se temente a Deus. Uma outra característica que também estava na vida de Cornélio eram as esmolas que ele fazia. Quando a gente vê a palavra esmola, né, a gente tem aquela visão assim, alguém que pega alguma coisa que não vale nada, que não lhe faz falta, e compartilha com alguém. Esse texto, queridos, ele não é isso aqui que ele quer dizer. Quer dizer que Cornélio compartilhava aquilo que chegava às suas mãos para ajudar pessoas que tinham necessidade. É por isso que eu afirmo que, com certeza, Cornélio se transformou num cristão, e quando ele descobriu o preceito do dízimo, para ele não foi difícil cumprir esse preceito. Sabe por quê? Porque ele já fazia com outro nome. Ele já fazia de uma outra forma. Para Cornélio foi muito fácil entender o preceito do dízimo, que está na palavra de Deus. Ao passo que para alguns cristãos hoje, por não terem, né, esse espírito altruísta, por não serem guiados por Deus a essa posição de socorro e de ajuda, tem dificuldade de entender até mesmo o preceito do dízimo.
mas Cornélio fazia ajudas constantes. E Cornélio orava a Deus. Irmão, você quer fazer uma reunião com muita gente faltando, convida para a oração. Vai ser um show de não pude por isso, não pude por aquilo, não pude por aquilo outro. Hoje de manhã eu comuniquei à igreja, quero aproveitar para fazer isso aos irmãos agora à noite, que a nossa torre de oração, né, estará sendo administrada diretamente pelo Ministério de Intercessão da igreja. Hoje o diácono Jorge estava no culto, eu falei à igreja que os ministérios, né, que os líderes do ministério estão em liberdade para procurar o diácono Jorge e escolher qualquer hora do dia ou da noite que queiram orar na torre. A torre está aberta para isso, nós temos uma torre de oração. Quantas igrejas possuem esse lugar exclusivo para oração? São poucas que eu conheço. Nós fizemos porque nós entendemos que o lugar mais alto da nossa igreja precisava ser dedicado à oração. Aonde você sobe num ponto dominante da cidade, é bom porque lá de cima você tem uma visão de toda a região e ora, intercede a Deus. Por várias vezes Jesus foi ao Monte das Oliveiras, que fica em frente à cidade de Jerusalém. E de lá ele orava pela cidade, de lá ele clamava a Deus por aquele povo e por aquela cidade. Nós sabemos que pela violência que campeia a nossa cidade, o nosso estado, né, hoje está perigoso para um crente ir para um monte orar, porque ele pode encontrar outra coisa lá em cima, né? Mas você tem aqui na sua igreja um local seguro, um lugar onde você pode subir, e tem lá embaixo, né, um sentinela que está ali na nossa guarita, né, que é o nosso recepcionista, né? Nós temos ali 24 horas por dia alguém funcionando ali. Para quê? Para dar segurança quando você está nesse lugar. Então, fale com o seu líder de ministério, marque dias e horários. Eu falei, os ministérios maiores, que não der para reunir todo mundo, que realmente lá em cima cabe 35 pessoas, no máximo, confortavelmente, tá? Então, vá aos setores do ministério, setor tal, divide, vai lá em cima para orar. Sabe por quê, irmãos? Porque se tem um tempo que a igreja precisa orar, é esse tempo agora. Se tem um tempo que a igreja precisa jejuar, é esse tempo que nós estamos vivendo agora. Um tempo difícil, um tempo de destruição da palavra de Deus, destruição da família. Um tempo em que as pessoas estão perdendo a vergonha de ter vergonha. De não ter vergonha. Imagina alguém que perdeu a vergonha de não ter vergonha. E hoje nós estamos vendo as pessoas publicando coisas terríveis a respeito da sua própria vida na internet. Homens e mulheres que perderam completamente a razão. E você olha assim, meu Deus, será que a pessoa não vê o que está fazendo? Sabe o que é isso, irmãos? É o tempo da permissividade. É o tempo da destruição dos valores éticos, morais, espirituais, familiares, que nós estamos vendo acontecer. Por isso eu falo à igreja, às vezes ter o filho numa escola cristã, onde professores têm, vamos dizer, um compromisso com a palavra de Deus, hoje faz toda a diferença. Porque você ter o seu filho lá com um professor que, durante os intervalos, vai estar lá falando para ele coisas que a palavra de Deus abomina, né? Incentivando o seu filho ou sua filha a fazer essas coisas, é coisa que às vezes os olhos dos pais não estão lá para ver, os ouvidos dos pais não estão lá para ouvir. É muito importante isso hoje, mas é importante que a igreja ore, é importante que o povo de Deus se reúna para clamar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus ouve a oração do seu povo. Ele ouviu a oração de Cornélio. A oração de Cornélio penetrou nos ouvidos de Deus, ao ponto de Deus mandar descer um anjo, vai lá, fala com ele, manda que ele venha chamar Pedro. E ele chamou Pedro. E essas características foi que Cornélio não demorou. Cornélio podia ter demorado uma semana, 2, 3, um mês. Eu vou pensar se eu vou mandar alguém lá para chamar esse cara que eu não sei nem quem é, num lugar que eu não tenho nem o endereço direito. Não, ele mandou na mesma hora. E o que eu venho percebendo é que está faltando no meio do povo de Deus essa prontidão, essa coisa de é para agora, é para já, precisamos resolver isso, não dá para adiar, não dá para fazer planos para a semana que vem, não dá. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. E tudo isso acontecia na vida de Cornélio.
e eu quero fazer um alerta aos membros da nossa igreja com relação à vida de cada cristão no mundo que a gente vive hoje, com relação às nossas vidas, amados, porque o amor de Deus tem se esfriado no meio do próprio povo de Deus, e nós não podemos, queridos, nos amparar no fato apenas de que nós conhecemos a Deus. Pelo contrário, você sabia que o fato de eu e você conhecermos a Deus piora a nossa situação diante do mundo que a gente vive hoje? Aumenta a nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz: antes nunca tivessem conhecido o Senhor, do que após havê-lo conhecido, virarem as costas e fazerem tudo que a palavra de Deus condena. Melhor que lhe pendurasse uma pedra de moinho ao pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Então, quando você vê esses textos, você diz: meu Deus, a coisa é muito séria. Não dá para esperar, não dá para adiar, não dá para brincar de ser crente. É tempo da igreja entender que nós estamos na frente de batalha. Sua família hoje, amado, entenda isso, sua família é o alvo número 1 do diabo. Seu casamento, seu lar, interessa a Satanás destruir. Sabe por quê? Porque você é um cristão. Você sabe o que vai acontecer no meio da sua parentela, se o seu casamento desabar? Satanás vai usar isso como álibi para muitos dos seus parentes e amigos nunca quererem se aproximar de Deus e da palavra de Deus. Está vendo? Olha lá fulano, ó, era crente, estava na igreja lá de Nova Vida do Colubandê. Olha o que deu. O marido traiu a esposa traiu o marido, eles não se entendem, os filhos estão jogados por aí. Amado, isso é muito sério. Isso é muito sério. E Deus vai buscar um homem no meio dos romanos. Eu aprendi uma coisa com o passar do tempo, na minha vida pessoal, que eu queria compartilhar isso com você. Quando eu me converti ao Evangelho, em 1976, eu estava dentro da igreja de Nova Vida. Em 27 de janeiro de 77, eu passei pelas águas. Naquela época, irmãos, existiam poucos evangélicos, tá? Nós ainda éramos chamados de bíblias, né? Era o termo que os ímpios usavam para definir um evangélico. Ali vai um bíblia, né? E eu digo, irmãos, que isso criou no coração dos irmãos que existiam como cristãos naquela época uma barreira, porque nós fomos muito maltratados, nós fomos muito ridicularizados, vilipendiados pelos nossos próprios familiares. E eu sei de irmãos que, né, são crentes já de muito tempo, que passaram por problemas sérios dentro da sua própria família em relação à sua fé. E criou-se no coração desses cristãos aquela coisa de, sabe, nós somos à parte, nós somos um povo separado. E começamos a atribuir a pessoas que não são evangélicas o fato de que elas não são boas como nós somos. E isso afastou a igreja de muitos que estavam buscando a Deus, mas que não foram bem compreendidos. Isso criou-se uma barreira no coração. O meu coração, até algum tempo atrás, existiam algumas barreiras que Deus foi derrubando. E hoje eu consigo olhar com olhos diferentes, porque eu vejo alguns que não são evangélicos, mas que dão muito melhor testemunho de Cristo do que muitos crentes que eu conheço. Amém, igreja? Você conhece pessoas assim, que não são evangélicos nominalmente falando, mas que preservam a família, que são pessoas de palavra, que são pessoas de boa índole, que não vivem de dar pernada nos outros, como alguns crentes estão fazendo, que não se coadunam com corrupção, com maldade, com perversidade, homens piedosos como Cornélio, ao passo que alguns cristãos são justamente o contrário. Então isso para nós é uma palavra de alerta, e eu quero hoje, no término desse culto,
lançar esse alerta, mas ao mesmo tempo clamar a Deus pela sua vida, pela nossa vida. Sabe por quê? Porque esse ano, irmãos, começando uma nova etapa, agora os nossos filhos voltam às aulas, o Brasil volta a andar, né? E uma nova etapa vamos estar começando como família, como cristãos, como servos de Deus, mas que nós não vivamos o evangelho do faz de conta, que nós vivamos o evangelho de verdade, porque o que Deus pensa a respeito de nós, pode ser que ninguém saiba, mas é o que vai determinar a nossa vida. A sua vida não é determinada pelo que alguém pensa de você, mas ela é determinada pelo que Deus pensa. Deus é capaz de levantar um anjo para te socorrer. Deus é capaz de usar uma pessoa que você nem conhece para te trazer uma bênção para a sua vida, trazer uma palavra de conforto, de alerta, de ensinamento, de crescimento espiritual. Deus já fez isso comigo, levantou pessoas que eu não conhecia, por amor do sentimento que Ele viu no meu coração para com Ele. Mas um alerta que eu quero dar à igreja é: não se esfrie, não se deixe levar pela onda de esfriamento do amor e do temor do Senhor que está varrendo o planeta. Seja você um instrumento nas mãos de Deus. E se você hoje diz: bispo, eu sinto que as minhas forças em Cristo, elas têm se esvaído, eu sinto que eu tenho me deixado levar por algumas coisas que eu estou vendo e ouvindo, isso tem esfriado a minha fé. Eu quero nessa noite que você diga isso para Deus, e peça a Deus para restaurar sua fé, como Ele fez com a vida de Cornélio. Socorreu Cornélio, e foi o primeiro gentio batizado com o Espírito Santo. Olha o versículo 33 do texto que a gente leu. Porque sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Irmãos, eu posso imaginar a cena, a casa de Cornélio com seus familiares ali. Você já viu aquele ninho de passarinho, que a mãe chega com o alimento no bico, e eles estão com aqueles biquinhos tudo para cima assim, esperando a mãe colocar o alimento no biquinho deles? Assim estava Cornélio e a sua família. Pedro, eu mandei te chamar, porque Deus disse que você tinha uma palavra para a nossa família. Estamos reunidos aqui, tudo que você falar é o que nós vamos fazer. Será que nós temos essa prontidão? Eu hoje de manhã contei uma experiência que eu vivi alguns anos atrás, que marcou a minha vida, marcou mesmo. Eu tenho certeza que muitos aqui já participaram de cultos no lar. Há cerca de 30 anos atrás, um pouco mais, eu participei de um culto no lar. Quem dirigiu foi o pastor Haroldo, lá do Alcântara, já falecido. Nós fomos convidados para ir ali, ele foi convidado para fazer um culto no lar em Galo Branco, numa casa ali no centro de Galo Branco. Como naquela época a gente costumava muito fazer isso, cultos no lar, né, acontecia muito, porque as pessoas queriam que o pastor fosse na sua casa e tal, fizesse o culto, então isso era uma coisa até um tanto comum. Mas esse culto foi muito incomum. E todas as vezes que eu lembro desse culto, eu lembro dessa passagem aqui de Cornélio. Porque quando nós chegamos lá, o anfitrião, o dono da casa, o casal nos recebeu na porta e disse: podem entrar. Aí quando a gente entrou para a sala, né, a gente percebeu que a sala estava vazia. Eu pensei: será que o culto vai ser só com eles dois? Ele disse: não, o culto não vai ser aqui na sala não, o culto vai ser num espaço que a gente tem aqui do lado da casa, atrás, né? E porque não cabe todo mundo aqui. Eu falei: meu Deus, então deve ter bastante gente. Aí quando a gente chegou, entrou pela sala, passou pela cozinha e pegou uma porta que ia para a área, e atrás tinha um local coberto grande. E estavam ali todo mundo nos banquinhos e cadeiras que eles arrumaram, tinha uma congregação ali, irmãos. Todo mundo esperando a hora do culto começar. Eu nunca participei de um culto igual aquele. O pastor Haroldo começou a cantar os louvores,
quando terminou de cantar os louvores e que ia começar a pregar a palavra de Deus, algumas pessoas levantaram a mão e perguntaram assim: eu queria aceitar Jesus como meu Salvador. Eu nunca vi isso, irmãos, apelo sem apelo. As pessoas estavam ali sedentas da palavra de Deus. E quando o pastor Otto estava pregando e ele começou a orar, pessoas testemunharam de cura ali, naquele lugar. Eu queria dizer que eu cheguei hoje aqui passando muito mal, mas Deus me curou, eu não estou sentindo mais nada. Esse é o ambiente que Deus opera. Por isso eu falei aos irmãos hoje no início, quando você vier à casa de Deus, não venha para mais um culto. Venha na certeza de que Deus hoje quer falar com você. De que Deus hoje quer restaurar coisas na sua vida e na sua família, na sua casa, nos seus negócios, no seu interior. Por isso, se alguém entrou hoje aqui e está meio entristecido, sabe, perdendo as forças e sem muito ânimo até para ser um cristão, por tudo que você tem visto e ouvido, nesse exato momento, Deus quer mudar essa realidade na sua vida. Você não vai voltar para casa como você chegou aqui. Basta apenas que você faça o que Cornélio fez. Deus falou com ele, ele fez, ele obedeceu. Quando Pedro chegou lá, estamos todos reunidos aqui para ouvir o que de Deus vai ser falado através de você. Nessa noite Deus falou com você. E se alguma coisa você quer colocar no altar de Deus, para não voltar para casa carregando esse saco de problema, para começar uma semana amanhã diferente, talvez das últimas semanas que você tem vivido, eu queria convidar você a vir no altar de Deus, não apenas por uma atitude mecânica, se a mecânica não venha, mas se o Espírito Santo de Deus está te conduzindo a fazer isso nessa noite.